Oi, meus amores! Então, nós estamos no terceiro vídeo a respeito da passagem de Malaquias 3 e nós vamos começar no versículo 13. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahweh. E ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus. E murmuram: que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Senhor dos Exércitos. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então, eu acho que esse é um estágio de consciência que todos nós estamos, que nós podemos todos passar por isso em momentos de dificuldade, que é achar assim, o que está valendo tudo isso, né? Eu estou fazendo todas essas coisas, eu estou sendo justo, eu estou tentando o amor e tudo. E ainda assim estou passando por essas dificuldades, enquanto outras pessoas parecem tão contentes, está tudo tão bem com elas. Não estão passando pelas coisas que eu estou passando. A gente tem esse tipo de pensamento. Mas aqui tem mais uma promessa, ou eu diria que é a mesma promessa, né? Onde diz: então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahweh conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam realmente a Deus, como memorial acerca dos que temiam e honravam o seu nome. Se a gente for pensar sobre o que é amar a Deus, cada um pode ter sua própria interpretação, mas eu acredito que até pelo exemplo de Jesus, que diz que veio fazer a vontade do Pai, amar a Deus é fazer a vontade dele, é abrir mão da nossa própria vontade, no sentido de que a gente tende todo o tempo a ter sentimentos e pensamentos de separação. E a vontade de Deus é que sejamos como no princípio, como Ele nos criou, em plena e total unidade, tá? Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Aqueles que fizerem a vontade do Pai, aqueles que tiverem amor ao Pai, eles serão o tesouro particular de Deus. Não porque Deus tenha, tá, gente? Não porque Deus tenha um filho que ele prefira. Ele tem um filho que prefere a ele, tá? É isso que faz com que sejamos tesouros particulares de Deus. Não porque Deus vai escolher você e deixar alguém de fora, mas porque você teve preferência por ele, tá? E você está plantando dentro da sua consciência aquilo que é a vontade de Deus, tá? Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Obviamente que aqui nessa passagem, tá, gente? É mostrado para nós uma consciência de separação. Existem três. Existe Deus, existe você e existe o outro, tá? Por que que a Bíblia está falando desta forma, de que existe Deus, porque ele está mostrando
o seu próprio nível de consciência. Ele está mostrando para você que este é o nível humano de consciência e está mostrando para você, para mim e para todos nós como que nós devemos pensar e agir para sair deste nível de consciência, tá? Quando a gente tiver amor pelo caminho que Deus traçou para nós, que é o caminho da unidade, nós vamos entender que não existe Deus, este outro e eu. Nós vamos entender que tudo que eu depositar para o meu irmão, eu estou depositando para o Cristo nele, que é o único ser que existe, que está em unidade plena e perfeita a todo tempo. Tá? E assim, enquanto ainda estamos na consciência material, nós podemos sentir que estamos sendo privilegiados, tá? Porque estamos alcançando algo maior, mas em realidade, fora desse sonho, não existe nada disso. Nós somos um só, nós estamos debaixo da mesma graça, nós somos todos irmãos. Alguns já despertando, abrindo os olhos, e outros ainda precisando muito que a gente deposite oração e amor e perdão para liberar aquele outro, porque a minha libertação depende da libertação daqueles que estão ao meu redor. Essa é a mensagem, essa é a ideia que a gente precisa entender, é que a liberdade desse outro é a minha própria, tá? E que para que ele seja liberto, ele precisa da luz que foi dada a mim já. E que esse é o meu único compromisso. Eu não tenho responsabilidade se você vai ou não abrir seus olhos. Eu tenho responsabilidade de multiplicar aquilo que Deus já me deu. Eu tenho a responsabilidade de expandir, de doar, de dar a você aquilo que já foi me dado como direito pelo meu Pai e que eu já consegui pelo menos um pouquinho de luz para ver esta realidade, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Espero que tenha te abençoado e que você possa, de fato, se apegar à sua meta e não às ideias do ego. Muito obrigada pela oportunidade. Deus te abençoe.